Bom, então, assim, essa é uma breve apresentação. Acho que já gostaria de já trazer vocês, então, para um momento de check-in, né? Max quer conduzir o nosso check-in de hoje para a gente? Vamos lá? A gente pensou de a gente usar o chat para ficar um pouco mais dinâmico, né? Porque se todo mundo tiver que falar, não daria para a gente chegar no time, né? Então mas a gente quer que todo mundo se sinta incluído. Então a gente pensou em cada um colocar o seu nome no chat e colocar 3 hashtags, assim, de uma maneira rápida, sem pensar muito, as 3 hashtags que definem um pouco as suas áreas de interesse, o que vem estudando, com o que trabalha, que a gente já consegue ter uma visão aí também do grupo que está aqui, né? Dessa diversidade. Se vocês puderem. O nome nem precisa, porque quando digitar, já vem o nome, né? 3 hashtags para a gente ir acompanhando aqui no chat. Não tem nenhuma ordem, põe os 3 hashtags e aperta Enter e a gente vai olhando aqui. Vamos ver quem será o primeiro. Nerd, Estratégia ONG. Adorei. Daniel Fernandes. Conectar, desenvolver pessoas, desenvolver relações. Maravilhoso. Antônio Luiz, facilitação de processos conversacionais. Foi uma, cadê? Pode botar mais 2 aí, Antônio. É o Sérgio, né? Pessoas, gestão compartilhada, que legal. Redes e conexões. Realmente tem tudo a ver. Vamos ver. Constelações sistêmicas nas empresas, olha que legal. Temos especialistas aqui em leis sistêmicas, novas formas de conectar e cuidar das relações. Lindo. Oscar, papéis, networking e organização interna. É legal, funciona bem, né? Dá pra sentir o pulso da turma, né? Super Muito bem. bom. Muito legal. Tiane também, cuidar, desenvolver pessoas e relações autênticas. Que legal. O Sérgio continuando, organizações da sociedade civil e planejamento estratégico. Maravilha. Faltou alguém? Lúcia Nader. Hashtag aprender e hashtag qual a liderança do futuro. Tudo a Muito ver. bom. Liderança evolutiva. Camila Pedroso, constelações sistêmicas escolar. Que maravilhoso. Adoraríamos, né, levar leis sistêmicas na escola. Tem a pedagogia sistêmica, né? É muito legal. Acho que fomos todos, né? Fomos todos? Mais alguém? Não Mais sei alguma se a Flávia. inspiração? Flávia, acho que não Mas qualquer escreveu. coisa a gente vai. Qualquer coisa as pessoas vão escrevendo conforme for entrando. Uhum. Sou atelierista em escola de ensino infantil e muito me interesso por pedagogia sistêmica. Camila Pedroso, demais. Legal, muito bom. Mas já deu para ver que já tem uma egrégora boa aqui, né? Uhum. Muito legal. Obrigado. Legal, gente. Bom, eu vou fazer assim uma apresentação assim muito, muito breve, assim, na verdade vou mostrar um slide para vocês, só trazendo assim uma breve comparação, né, desse conceito que o Lalu traz com um pouco das leis sistêmicas que o Max vai aprofundar. Eu não quero tomar o tempo dele, então eu só vou fazer essa breve introdução mesmo, né, para a gente aproveitar bastante aí dos conhecimentos do Max e poder trocar também, ter tempo de trocar. Então, vou rapidamente só fazer um compartilhamento da minha tela com vocês. Vocês estão conseguindo enxergar aí a minha tela? Dá um joinha aí, estamos, tudo bem? Tá carregando, então tá bom. Então, gente, assim, esse
Quando a gente fala um pouco da perspectiva do Laloux, né, nas organizações, ele traz que as organizações desse novo nível de consciência, essas são as palavras dele, né, para qual o mundo está passando, e por esse motivo, por esse momento de transição que a gente está passando, a gente sente tanta necessidade de encontrar novos significados, né, na vida, e isso, obviamente, tem um impacto muito grande no trabalho, né, então a gente quer encontrar um novo significado no trabalho, né. Ele traz que as organizações evolutivas, ou seja, essas organizações que trabalham, que têm a sua forma de trabalhar, com uma visão de que a organização ela é uma plataforma para o desenvolvimento do ser humano, né, que ela serve o ser humano, ela transita em 3 pilares bastante importantes, que vão impactar na sua forma de gestão e na sua forma de acolher, de se relacionar com as pessoas e com o mundo, né? Então, uma delas é a autogestão. Então, como que a gente forma equipes, né, mais autônomas, que não tenham tanta necessidade de comando e controle ou de chefia, né? E com mais autonomia, né, e com formas de se organizar que priorizem essa riqueza da diversidade, essa riqueza do coletivo, né? Então, trazer a sabedoria do coletivo para dentro da empresa e, de fato, aproveitar isso, né? E o segundo pilar é o propósito evolutivo, né? Quando a gente fala de propósito evolutivo, a gente fala de uma forma de olhar para o propósito da empresa extremamente perceptiva com o mundo externo e com o mundo interno. Então, será que esse propósito que a empresa coloca no mundo, ele está sendo praticado dentro e, mais importante, as pessoas que estão lá dentro, elas de fato acreditam nisso e se conectam com isso, faz sentido para elas? E como que esse propósito responde e não reage àquilo que o mundo traz para ele, àquilo que o ambiente externo vai trazer? Então, o propósito evolutivo na visão do Laloux, ele é um grande perceptômetro, né, da empresa. É a forma como a organização consegue perceber e responder aquilo que está sendo trazido para ela, aquilo que o mundo está trazendo. E um terceiro aspecto é o aspecto da integralidade, né, de considerar que para que eu tenha uma autogestão realmente, para que as pessoas dentro da minha organização consigam oferecer o seu melhor, elas precisam estar inteiras como pessoas. Então, o fato de eu levar simplesmente o meu lado profissional e eu deixar de fora do meu aspecto, do meu ambiente de trabalho, o meu ser, né, a minha autenticidade como ser humano, como indivíduo, isso faz com que eu deixe de levar para dentro do trabalho também parte da minha criatividade, parte do meu comprometimento, né, uma grande parte, né, da minha criatividade, do meu comprometimento, da minha capacidade de inovação, né, entre outras coisas, né, que eu realmente não me sinto parte dessa organização. E quando eu não me sinto parte, eu não me conecto com esse propósito. Então, o propósito acaba virando algo que está ali na parede, e com isso, a gente, quando as pessoas não estão conectadas com esse propósito de fato, de verdade, com uma certa sinceridade, enxergando o valor e o sentido disso, aí sim são necessárias, acaba sendo necessária uma liderança muito mais hierárquica e que vai delegar, né, que vai dar tarefas e não que vai permitir essa efervescência que é a cocriação, né? Então, e a gente consegue fazer um pouco dessa correlação, né, com as leis sistêmicas, né, que transitar um pouco nas leis sistêmicas a partir desse olhar dentro da empresa. Então, nesse link, né, que eu vou deixar para o Max detalhar um pouco mais, o propósito evolutivo ele estaria um pouco conectado com a ordem, o pertencimento com a integralidade e essa gestão com o equilíbrio de trocas, né? Bom, acho que não vou me estender muito daqui, vou passar já de cara para o Max e a gente vai, se vocês tiverem coisas para ir colocando no chat, comentários também, eu vou falando. Tudo bem, Max? Tudo Até ótimo. aqui. Eu vou tirar a tela para a gente se ver, tá bom? Vou deixar de compartilhar. Bom, pessoal, boa noite. Sou o Max. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Tiane e o Henry pelo convite, não só
né, desse webinar, desse Zoom, mas por poder fazer parte aí desse corpo aí, desse grupo de professores, mentores. Eu acho que o programa Liderança Evolutiva é uma das coisas mais bacanas e completas que eu tenho visto aí para um programa de formação de líderes, né? Eu pude participar da primeira formação e fiquei encantado com a turma, fiquei encantado com todo o trabalho que foi feito. Eu queria começar falando um pouco de onde eu venho, né, do meu trabalho. Então, eu há uns 4 anos que venho trabalhando bastante com o conceito de rede, de organizações em rede, de redes abertas e distribuídas, né, desde o Laboriosa 89 e depois nas organizações em rede que eu tive a chance de iniciar, né, então a Dervish, a Humans, o Maturity Now. Atuei bastante ano passado numa rede nova chamada Olus, iniciada pela Vanessa Moutinho, e esse ano, 2018, eu estou trabalhando numa rede de ativistas que ainda não foi lançada, mas já estou juntando os amigos, e vai se chamar Coletivo Lua. E em todas essas organizações em rede, a gente não tem centralização de poder, né, nenhum tipo. Então todos são sócios, todos têm autonomia, todos têm liderança, e a gente, e justamente nesses últimos 4 anos, o meu principal aprendizado foi que essas organizações, elas não precisam ter muitas regras, elas não precisam ter muitas meio regulamentações, né, nenhum documento que norteie o funcionamento, que é muito, obviamente, a maturidade e o bom senso das pessoas, mas principalmente os princípios sistêmicos, as leis sistêmicas, né? Então esse tem sido um aprendizado riquíssimo. Quando a gente tem conflito, quando tem treta e essas coisas acontecem, né? A gente discute à luz dos princípios sistêmicos. Então isso que tem sido uma das coisas mais interessantes, né? Então o que a gente entende é que essas novas organizações que estão surgindo em rede, cada vez mais buscando uma horizontalidade, né, serem menos hierárquicas e mais autogestão, que é também o caso das organizações evolutivas, né? Então, que a consciência dos princípios sistêmicos, das leis sistêmicas, é o que tem sido, né, a minha missão. É isso que eu tenho entendido que é o fundamental para que a gente possa chegar lá, né? Então, por isso que organizações evolutivas e as leis sistêmicas acho que são muito, muito complementares. Eu acho que aqui a gente não vai conseguir destrinchar todas as possibilidades de conexão. Acho que aqui é um primeiro papo. Na formação a gente acha que vai poder aprofundar um pouco mais, mas na verdade daria todo um mestrado, doutorado em gestão e liderança sobre esse assunto, né? E eu já venho, além de tudo, conseguido levar os princípios sistêmicos para organizações até ainda tradicionais, hierárquicas. De qualquer forma, as leis sistêmicas, elas estão sempre atuantes, e elas vão trazer de qualquer forma mais espírito colaborativo, mais harmonia, mesmo numa organização tradicional, né? Então, só para citar alguns exemplos, o ano passado que eu comecei esse trabalho, a gente foi na Motorola, para um grupo de 40 pessoas de marketing, na Braskem, para uma equipe de supply chain, também de umas 20 pessoas, numa agência que atende o SESC, para fazer um projeto para o SESC São Paulo, que é uma comunidade enorme, então tem um enorme potencial. E esse ano já no Grupo Ultra, no programa de estágios, né? Então, realmente as leis sistêmicas estão se mostrando serem muito interessantes mesmo para as organizações. Eu vou falar muito rápido delas para que a gente possa falar mais desse cruzamento, né, entre as organizações evolutivas e as leis sistêmicas. Eu imagino que muita gente aqui conheça já as leis sistêmicas, para a gente poder aprofundar, né? Então, as leis sistêmicas foram canalizadas aí por
Bert Hellinger, né, um filósofo, um psicólogo alemão, ainda vivo, que criou as constelações familiares e organizacionais. Eu tive a chance de já fazer muita constelação organizacional, né, tanto para as Laboriosos 89, para a Dervish e para várias outras empresas, né. E aí são três os princípios, que é pertencimento, ordem e equilíbrio do receber e do dar, da reciprocidade, né. Então, cada vez mais eu entendo que eu tenho até usado mais o termo princípios, porque leis parece uma coisa muito rígida, né, e não é isso. Na verdade, o pessoal usa o termo leis porque remete a leis da natureza, porque elas estão sempre ali, independente da gente ter consciência ou não. Mas eu prefiro chamar de princípios sistêmicos, né, e quando a gente entende esses princípios sistêmicos, a gente pode atuar de uma forma mais equilibrada, mais harmoniosa. Hoje eu até entendo os princípios sistêmicos praticamente como energias. A gente consegue sentir quando a gente pertence, quando a gente não pertence, quando a gente está sendo excluído. A gente consegue até sentir no nosso corpo, né? A gente consegue sentir quando que a ordem está sendo respeitada, ou seja, quem veio antes está sendo honrado, né? E o equilíbrio do receber e do dar, a gente também consegue sentir essa energia, né? A gente sente quando a gente se dedica para alguma coisa e está tendo um retorno, quando a gente se doa e recebe de volta, quando tem essa reciprocidade, né? E a gente sente um mal-estar quando ou quando a gente se dedicou pra caramba e não teve nenhum tipo de reciprocidade, ou então quando a gente fica devendo, a gente sente uma culpa também, né? E vai crescendo e a gente também sente no nosso corpo. Então, muito rapidamente, são essas as três leis, né? Pertencimento quem pertence, né? Então, dentro de uma organização, o ideal é que a gente não exclua pessoas, né? Então, se alguém está envolvido no projeto, que a gente não esqueça dessa pessoa, que ela tenha a chance sempre de se expressar, de participar da tomada de decisão. Então, o máximo que a gente puder ter união, né, ao invés de silos e separação dentro da organização, é muito melhor e vai ter muito mais colaboração, né? Então, esse senso de pertencimento gera um senso de confiança de que você faz parte e tem um lugar, né? A ordem é isso, né? Existe uma precedência, existe uma sequência, existe quem veio antes, quem veio depois. Quem veio antes é maior, quem veio depois é menor, né? Quem veio antes doa, quem vem depois recebe, né? Então é muito bom, muito importante a gente honrar não só as hierarquias formais, mas as hierarquias naturais, né? As lideranças naturais, as diferentes expertises, o tempo de empresa das pessoas, o tempo de organização, o tempo do projeto que cada um está, quem convocou aquele projeto, quem convocou aquela reunião, né? Então, são várias as ordens que precisam ser honradas simultaneamente dentro da organização, né? E o equilíbrio receber e do dar é isso, né? De sempre tentar buscar esse equilíbrio. Se ele desequilibrar, uma das partes não vai querer continuar e as organizações ficam insustentáveis, né? Se não existe esse equilíbrio. Isso foi muito rápido, só para a gente poder falar mesmo desse cruzamento entre os princípios do Lalux e as leis sistêmicas, né? Então são três os Lalux, né? Como a Tiane apresentou: propósito evolutivo, integralidade e autogestão. Então essa é a minha visão. A gente, né, eu e a Tiane, a gente conversou, trocou uma ideia, mas com certeza se a gente ficar discutindo aqui, a gente pode chegar em outras conexões, né? A questão do propósito evolutivo, eu venho fazendo um trabalho de mentoria principalmente para pessoa física, assim, pessoas que queiram empreender, que a gente está vivendo um momento que as pessoas estão buscando o seu propósito, né? E o propósito da organização nada mais é do que a união
dessa soma de propósitos, ou então do propósito dos fundadores, né, dos iniciadores. E aí o que eu tenho percebido, o que eu tenho trabalhado, é que quando a gente olha para a infância das pessoas, quando a gente olha para a nossa própria infância, a gente vai perceber que aconteceram uma série de traumas, aconteceram uma série de situações de desequilíbrio sistêmico. É muito comum ter divórcio na família, alguma morte, alguma doença, alguma situação difícil, né? Alguma exclusão, alguma situação mesmo de dificuldade dentro da família, de desestruturação de algum modo, e que isso desequilibra sistemicamente. Então, ou alguém é excluído, ou então isso acaba gerando problemas de ordem, ou então o equilíbrio do receber e do dar também não aconteceu, né? E aí, o que é interessante é que as pessoas criam um mecanismo de defesa para sobreviver a esses desequilíbrios sistêmicos, né? Então, elas precisam desenvolver como se fosse um superpoder para poder sobreviver, né? Então, isso estabelece, até seguindo uma filosofia oriental, né, do karma e de um dharma, né? Então, o que eu tenho percebido é que a pessoa precisou criar algum mecanismo de defesa para sobreviver, e ela fica muito boa em alguma coisa, em algum assunto, em algum aspecto. Isso vira o dharma, isso pode estar conectado ao propósito da pessoa. E normalmente esse propósito ele tem que estar a serviço de curar um karma também, né, de algo que aconteceu na família que precisa de cura. Então essa combinação da dharma-karma, eu tenho visto que ela acontece em função das leis sistêmicas. Os desequilíbrios sistêmicos que aconteceram na sua vida definem o seu dharma e o seu karma, e aí, consequentemente, o seu dharma, né? E nisso chega no propósito. Então, para mim, existe então uma conexão muito, muito bonita entre leis sistêmicas e propósito. E aí, obviamente, o propósito, uma vez a pessoa chegou no seu propósito, ela vai se conectar com uma organização que tenha um propósito como esse e que seja evolutivo, né? Queira transformar a sociedade, né? Ou então alguém inicia uma empresa com esse propósito, né? Então, para mim, essa conexão entre propósito evolutivo, né? Ou seja, o propósito de transformação que a organização começa a ter, as que têm mais consciência, mas que vem desses propósitos individuais das leis sistêmicas das pessoas, né? A questão da entrega... Oi. Desculpa te interromper, mas só por conta dessa coisa do propósito, né? Uma coisa interessante até que eu me lembro de quando a gente estava conversando, né? Sobre esse assunto, né? Como esse resgate do passado, né? Assim, essa correção dos desequilíbrios sistêmicos do passado, ela traz uma resposta mais adequada aos problemas do presente, né? Isso para mim ficou bastante marcado, né? De que quando a gente olha para essa história do propósito da organização, daquele grupo, né? Daquela cultura organizacional, fica muito mais fácil corrigindo esses desequilíbrios que estão vindo ao longo desse tempo, né? Assim, dessa ordem desequilibrada, né? Fica muito mais fácil e muito mais claro olhar para o propósito da empresa no presente e até mesmo para essa resposta para o mundo lá fora, né? É só um comentário, só um parêntese rápido aqui, né? Não, maravilhoso. E você mesmo comentou, né, na nossa conversa, de que então o campo sistêmico está o tempo inteiro mudando, né? Porque a gente vai atuando nele, e que aí o propósito também vai evoluindo, né? Porque o mundo vai mudando, os nossos propósitos vão mudando, e a gente precisa estar muito presente e conectado com essas mudanças do campo sistêmico, né? Exato, exatamente. Muito legal. Pessoal, se tiver alguma dúvida e se não tiver claro, alguma coisa, dá um toque. Só para te alertar também, Max, tem uma pergunta do Fernando aqui no chat sobre se você quiser, né, dar uma olhada como você lida com expectativas sobre liderança, né, e a iniciativa entre os participantes de uma rede. Né? Talvez tenha mais a ver com a autogestão isso, né? Legal, boa. Com a parte de trocas, né? Na autogestão.
deu 15 minutos, então eu vou passar para os outros princípios. Uhum. Mas o da integralidade, né, das organizações evolutivas, para mim também tem uma conexão perfeita com as leis sistêmicas, né? Porque as leis sistêmicas trazem justamente essa visibilidade do campo sistêmico, essa constelação, né? O nome constelação, por que ele existe? Porque define as posições das pessoas dentro de uma organização, por exemplo, né? Dos cargos e das pessoas dentro a constelação organizacional é isso, né? É justamente checar o lugar das pessoas e das posições, e muitas vezes esses lugares eles podem estar em conflito, podem não estar na melhor posição, e as constelações, as leis, elas conseguem mostrar novos lugares de acomodação onde as pessoas do sistema se sentem melhor, né? E o que basicamente eu entendo que é você encontrar o seu lugar, né? É quando você tem clareza da sua função, quando você tem clareza do seu papel, quando você tem muito claro o que você está desempenhando para a equipe, e você não é só mais uma maquininha ou alguém repetindo algum processo, né? Que você tem um lugar verdadeiramente relevante e importante para o sistema. E eu entendo que você encontrar o seu lugar, a sua posição dentro do campo, você ter a chance de poder ser integral, né? Então, para mim, você poder estar inteiro profissionalmente e também com aspectos da sua vida pessoal, né? É quando você está muito bem naquele seu lugar, onde você está no lugar que é o seu, por direito, porque está conectado com o seu propósito, e as pessoas também respeitam esse seu lugar, né? Então, integralidade, na minha opinião, ele tem a ver com as leis sistêmicas encontrando o seu lugar, né, dentro do sistema. E aí, por último, a questão de autogestão. Ou seja, as organizações evolutivas elas vão chegar num modelo de autogestão, né? E aí, a grande questão da autogestão é que a gente sempre teve uma gestão de comando e controle antes da autogestão, né? E o modelo hierárquico de comando e controle é muito forte, muito arraigado na gente, né? Então a gente fica esperando receber ordem e tudo mais. Para a gente ir para um modelo da autogestão, o comando e controle precisa ser substituído por um novo mindset. E eu entendo que esse novo mindset são as leis sistêmicas. São as leis sistêmicas que fazem com que a gente respeite as ordens, as hierarquias naturais. Então isso nos orienta como que a gente toma uma decisão, que a gente não exclua ninguém, que a gente fique sempre buscando um equilíbrio entre o dar e o receber, né? Então, no meu entender, quanto mais consciência a gente tiver das leis sistêmicas, mais tranquila, mais eficiente, mais colaborativa, mais harmoniosa será essa autogestão. E aí, respondendo à pergunta que foi feita no chat, né? Então, a expectativa que eu tenho é que esse líder evolutivo que a cuidadoria traz, dentre outras coisas, né, seja um líder que tenha uma alta consciência das leis sistêmicas, né? Então, eu acho que a gente está trazendo isso, né? Como que as organizações estão evoluindo, que é o que o Lalux está trazendo, e simultaneamente com que as pessoas precisam evoluir também, ganhar consciência, que são as leis sistêmicas, né? Então, acho que essa combinação, que eu acho que é algo dos mais interessantes, que é o que a gente está querendo se propor a difundir, a aplicar e a estudar cada vez mais. É isso, Tiane. Avancei um pouco no tempo aí. Não tem problema nenhum, Max. A gente tá tudo bem. Tem mais duas perguntas aqui, né? Uma delas do Henry, e a outra da Lúcia. Eu queria fazer um parêntese breve também, que você, né, relembrando um pouco das coisas que a gente veio pensando e tudo mais, do quanto a autogestão ela vai trazer liberdade para a pessoa à medida que as pessoas fiquem mais maduras, ou seja,
olhar para a organização como uma plataforma de desenvolvimento do ser humano, e especialmente também tendo esse olhar das leis sistêmicas, né, ela vem nos dizer que sim, todos pertencem, quem está ali pertence e tem o seu lugar, né, mas que essa liberdade, digamos, não sei se a palavra talvez mais certa, né, mais apropriada, mas essa autogestão de fato, né, ela vai acontecer de uma forma cada vez mais livre, cada vez mais autônoma, conforme essa pessoa vai adquirindo maturidade, ou seja, ela vai ganhando como se diz, ela vai ganhando, ela vai, dentro das leis sistêmicas, ela vai a ordem dela vai se tornando mais, né, não é nem antiga na organização, mais madura, né? Então, assim, a partir de como ela age, a partir de como ela interage dentro do sistema, daquele sistema onde ela está, aí o próprio sistema vai oferecendo a ela a oportunidade de ter mais autonomia, né? E não é uma questão hierárquica que tem um líder que vai decidir se a pessoa vai ser promovida, né? Da natureza do sistema se equilibrar dessa maneira, né? Daqueles que têm mais propriedade e mais maturidade para lidar com determinados assuntos tomarem de forma situacional a liderança, né? Por isso que eu gosto do conceito do evolutivo, né? Uma evolução, sim, tanto para as pessoas quanto para as organizações, né? Dessa consciência e desse colocar em prática, né? Uhum. A gente responde as perguntas aqui? Eu estou pensando da gente responder, então, essas duas perguntas e depois já lançar as nossas perguntas para o pessoal, né? Que o pessoal tem pergunta para a gente, mas a gente também tem perguntas, mas para todos ao mesmo tempo e a gente trazer de volta as respostas, sem precisar dividi-los em grupos. Tá bom. Tá bom. Podemos responder, então? Vamos começar? Vou tentar responder de uma maneira objetiva, né? O aprofundado vai ter que ser no programa da cuidadoria. Como transformar o coletivo de propósitos, Karma Dharma de uma ancestralidade individual, né? Eu acho que essa pergunta do Henry é muito boa, né? O Dragon Dreaming, por exemplo, é uma dinâmica onde cada um pode trazer o seu sonho individual e transformar num sonho coletivo, né? Então, eu acho que as organizações de rede, elas sempre partem desses sonhos individuais, né? E muitas vezes também do sonho individual do iniciador. Então, eu acho que quando você tem você investigou o seu karma, você identificou o seu dharma, você tem um propósito claro, ou você vai iniciar um projeto, ou você vai se conectar com projetos que estejam alinhados com o seu propósito, né? Aí, obviamente, cada pessoa que se junta, o sonho comum vai crescendo, né? Então, eu acho que isso vai acontecendo de um jeito muito orgânico, muito bonito também, né? É assim como eu vejo. A pergunta da Lúcia Nader é uma pergunta bem difícil, né? Há tensões entre desigualdades estruturais, classe social, acesso à educação formal na construção de mais horizontalidade e equilíbrio sistêmico, né? Se sim, quais as principais que você vê? Eu acho que os princípios sistêmicos, como eles são inclusivos, eles, de alguma maneira, eles tentam corrigir as exclusões que a gente foi trazendo para a sociedade, né? Então, a gente excluiu os mais pobres, os mais fracos, né? As minorias de todo tipo, e os princípios sistêmicos, eles reintegram, eles incluem de volta, né? Então, eu vejo como algo que ajuda a derrubar essas barreiras, essas desigualdades estruturais, né? E como os princípios sistêmicos, eles também são muito simples, né? São quase intuitivos, né? Então, eu também sinto que eu trabalho né? Eu sou muito amigo do Bruno Capão, do Thiago Vinícius, as pessoas estão do outro lado do rio, nas comunidades, nas favelas, e as leis sistêmicas, elas muitas vezes têm mais consciência do que a gente que está do lado de cá, porque elas já vivem em comunidade, elas já vivem as leis sistêmicas para poderem sobreviver, né? Então, eu vejo como algo que ajuda, mas mas é uma pergunta muito difícil e talvez valha uma reflexão maior depois. A gente pode conversar depois sobre isso.
Aí tem a do Sérgio Sampaio, aqui, as leis sistêmicas não poderiam ser olhadas para além do ambiente interno. O Lalux olha muito para dentro, mas parece olhar o equilíbrio de troca no ecossistema externo, respeito à ordem específica das ONGs do mundo. Poxa, Sérgio, esse é o meu sonho. Esse é o meu sonho. De que a gente comece a olhar o equilíbrio sistêmico no mundo. A gente comece a trazer pertencimento além da separação dos países, né, de raça, de credos, né, que as ordens, que a gente também honre ordens a ponto da gente honrar a mãe natureza como a nossa mãe, né? Eu só sinto que talvez tenha que começar interno, né, para assim que possível ir para o externo. Mas eu tenho tentado trazer isso para o marketing, para as leis sistêmicas dentro da organização, não no nível da empresa como um todo, né? E das ONGs, por exemplo. Eu acho que seria lindo. Para mim, esse é um assunto que vale discutir também dentro do programa. Eu acho que vale trazer essa questão. Como é que a gente expande as leis sistêmicas para tudo, com um fractal? Ótima Lembrando pergunta. que muito legal mesmo a pergunta do Sérgio. Lembrando assim que a gente trabalhando com mudança de paradigma, né? Então, muitas vezes a gente está realmente trabalhando no ações locais para resultados globais, né? Então, assim, essa mudança de paradigma aqui é do indivíduo, é do pequenininho, é do grupo menor e tudo. Só o fato de realmente mudar, né? E essa mudança ela se dá através de novas formas de agir, né? Então, talvez o maior de todos os desafios é agir de forma diferente, né? Encontrar os caminhos dessa ação de fato, né? Ela naturalmente vai começar a expandir, né? Ela começa a exponenciar, ela começa a ir para fora, né? E essa visão ela se amplia para ecossistemas muito maiores, né? E de fato é muito Vai legal. ganhando complexidade, né? Vai Vai ganhando evoluindo, vai complexidade. espiralando, né? É exponencial. Né? É É isso aí. exponencial. Bom, pessoal, a gente gostaria de propor para vocês a seguinte reflexão, né? Como é que aí no seu trabalho, né, hoje, de que forma você percebe que as leis sistêmicas são honradas ou não, né? Como que você percebe esse lugar do honrar as leis sistêmicas hoje no seu trabalho, na sua atuação? Isso acontece? Como que é na sua prática? As pessoas falam, abrem o microfone e comentam ou elas escrevem no chat? É só abrir o microfone e comentar. Ah, legal. A gente queria ouvir de vocês um pouco, de uma maneira breve, se nas organizações que vocês trabalham, as leis sistêmicas estão sendo ou não honradas. O Max conhece. Boa noite para todo mundo. A gente teve hoje Boa noite, Celso. uma segunda sessão de planejamento estratégico da Humana, empresa em rede. Sim, legal. O Max, a Flávia, outras pessoas também estão dentro ou próximas. E a gente segue muito. Hoje o debate também foi sobre isso, como potencializar as nossas ações, respeitando não só a ordem, né? Como também resgatar a rede para esse sentimento de pertencimento, então não deixar ninguém para trás e ao mesmo tempo gerar esse equilíbrio entre o quanto que as pessoas ofertam de esforço, tudo, e recebem de resultados. Então, acho que é uma coisa que não só em organizações em rede, porque a gente também aspira a aplicar isso para as outras organizações, né, que a gente pode fazer trabalhos conjuntos ou serem nossas clientes, mas levar isso para as comunidades e para os trabalhos que a gente desenvolva. Legal, boa. Obrigado, Celso. Alguém mais quer dar algum exemplo aí de alguma lei que esteja sendo honrada ou não na sua organização? A gente botar para discutir. Ou então abrir para novas perguntas.
Posso falar um insight que eu tive aqui, colocando um pouco no papel, Marcos, aí você me corrige se estiver mais ou menos nessa linha. Mas vendo essa questão da integralidade que está... Quem está falando, só para eu saber? Fernando. Fernando? Legal. Boa, Fernando. Essa questão da integralidade, que a premissa é que a pessoa aparece como um ser completo e não como um profissional apenas que vai lá fazer o que ele tem que fazer e vai embora. O que eu percebo, olhando um pouco a trajetória de uma organização que a gente tem, é que quando a pessoa não se dedica ao autodesenvolvimento, esse aspecto ele se rompe. E aí, incrivelmente, o que me caiu a ficha foi que, ao romper esse aspecto da integralidade do meio, se desconecta o propósito, se desconecta a autogestão e vai caindo por ali as tabelas. Então, assim, atuar no propósito, atuar na autogestão não funciona enquanto essa criatura não estiver engajada em se descobrir, não tiver compaixão por ela mesma e pelos outros e por aí vai, né? Faz sentido isso? Não, todo sentido. Eu acho que é tipo um tripé mesmo, né? Eu acho que o que o Lalux traz, assim como as leis sistêmicas, elas também são um tripé, né? Essas são tríades, né? E que uma não funciona sem a outra. O que eu entendo é que a gente precisa gerar um pertencimento do ser integral, juntando as duas coisas, né? Só quando a gente poder realmente incluir de verdade a pessoa como ela é, e não ela como um recurso e parte dela que é só o lado profissional, né? Eu acho que esse é um grande desafio mesmo, de como que a gente... as pessoas, né? Parece que entra na empresa, você tem que ser uma outra pessoa, né? O meu eu profissional, né? Mas acho que a gente está evoluindo o mundo para um eu que é integral, né? Mas bem reflexão. Tem um ponto legal aí também que o Fernando trouxe, né? Que tem uma parte uma grande parte desse trabalho, né? Da integralidade é uma escolha do próprio indivíduo, né? Então, assim, uma coisa que até o Lalu traz bastante é que muitas vezes as organizações que optam por se transformar em organizações menos hierárquicas ou fazer essa transição de uma maneira talvez mais brusca, né, assim, mais rápida, muita gente acaba saindo, né? Tem até o case das Apos e tal, muita gente não aguenta, porque não está preparado para realmente se abrir para um aspecto de autoconhecimento na prática, né? Porque eu vou ter que colocar na prática. Não é só mudar aquilo que eu acredito, mas também eu vou ter que me relacionar com mais verdade, eu vou ter que me utilizar da compaixão na prática e todas essas coisas do autoconhecimento que são uma escolha, né, da pessoa. E um ponto que também me vem bastante de que a liderança, né, digamos, num aspecto da transição de uma empresa hierárquica para uma empresa, para uma organização evolutiva, né, essa liderança, ela precisa de alguma maneira puxar esse bonde e os líderes, né, ter essa compreensão para que eles mesmos vão trabalhando essas pessoas. E eles precisam se dispor ao autoconhecimento, né? Então, muitas vezes, a gente vai ter que trabalhar realmente nessa liderança para que ele abandone essa ideia não digo nem abandonar, mas que ele vá flexibilizando, afrouxando essa ideia da hierarquia tão necessária, né? Do comando e controle tão necessário e não em detrimento das hierarquias naturais que as leis sistêmicas trazem, né? Então, é um processo de escolha, né? Também. E é bem profundo isso. A Erika vai... Boa. Oi, gente, só para concluir a imagem, acho que tem, como você falou, que tem que puxar o bonde, ok, mas tem uns vagões que vão se descarrilhando, né? E se descarrilhou, assim, não faz muito sentido tentar reconectar e arrastar esse negócio. Se desconectou é porque... Pessoas que se desconectaram? Porque assim, a autogestão, ela é muito visível, né? Quando não funciona, é muito palpável. Mas a questão do autoconhecimento, ela já é mais invisível, né? Eu trabalho o conceito de que ninguém pode ser excluído das organizações que eu inicio. Então, a pessoa pode querer sair, ela pode sentir que não está no momento, que se desconectou, se descarrilhou, por exemplo, mas a gente não exclui ninguém. A gente sempre acredita que as pessoas podem, tem o lugar delas. Acho que a Erika quer fazer um comentário ou fazer uma pergunta. Oi, gente, tudo bem? Eu trabalho com implantação, né, de empresas horizontais, enfim, trabalhei em alguns cases
E o desafio sempre, acho que são dois grandes desafios na sustentação de redes e empresas horizontais. E eu queria compartilhar, na verdade, mais como uma curiosidade e até entender um pouco como você vê essa animação da rede, né? Então, aceitamos o propósito evolutivo, aceitamos que a autogestão é um caminho do conhecimento, aceitamos a organização como uma plataforma, mas convive e existe sempre como é que se diz, uma concorrência do mundo puxando as pessoas para o paradigma do século passado, e uma concorrência na família, na escola, no trabalho do melhor amigo, no primeiro dilema, no primeiro problema, ele vai conversar com alguém que está num outro paradigma. Então tem um desafio muito grande do mindset, né? E da animação dessa rede. Eu queria... E isso é uma equação, um aprendizado que a cada nova organização, a cada nova experiência, eu me deparo com ela e a gente vai criando e co-criando formas diferentes de fazer essa animação, essa reativação, essa reconexão. Como vocês veem isso? Ou, enfim, faz sentido o que eu estou falando? Como é que vocês, enfim, percebem esse fenômeno? Para mim, a beleza das leis sistêmicas é que ela funciona no modelo hierárquico tradicional. Ela funciona em todo lugar. Ela não exclui também o modelo capitalista, ela não exclui, ela honra até o passado, né? Então, a hierarquia formal se torna uma hierarquia que precisa ser respeitada, né? Existe por uma razão. Então, o que as leis sistêmicas propõem é para não focar só em uma hierarquia, né? E olhar para as diversas hierarquias, né? Então, o que eu tenho visto é que as leis sistêmicas... Por isso que eu consigo levar as leis sistêmicas na Motorola, na Ultragaz. A gente consegue fazer isso porque as leis sistêmicas, elas se adequam a qualquer campo sistêmico, né? E aí, essa questão de energizar, o que eu tenho percebido é que quanto mais as leis sistêmicas são honradas, mais confiança, mais interdependência, mais desejo de troca, mais vontade de fazer parte, né? Então, a Dervish, por exemplo, que é a que está há mais tempo, eu mesmo sendo iniciador, eu não tenho mais nenhuma função de ter que puxar e de ter que levar adiante, nada. Ela realmente se auto-energizou já há uns 2 anos, assim, né? Tem algumas que ainda não estão nesse estágio. A Humans ainda não está, né? O Maturity Now ainda não, aí o Holo já está. Então depende um pouco dessa maturidade das pessoas, né? Na consciência das leis sistêmicas e o quanto aquele campo sistêmico está sendo né, respeitado e aí ativado, né? Mas é muito bonito isso, né, essa questão da energia. Eu vejo que no começo parece que é mais difícil, mas depois parece que vai, assim. Tiane, quer complementar? Não, na verdade, acho que você disse muito bem, né? Assim, na verdade, até quero complementar. Agora veio uma coisa aqui que eu lembrei no meio do caminho, quando você falava. Que no paradigma Thiel, né, assim, que o Laloux traz, que o último nível, né, conhecido, digamos, né, dessa evolução das organizações, né? Esse nível, ele é um nível bastante integrativo, né? A gente tem 2 níveis anteriores que são o verde, né? E o laranja, que são bem contrapostos, assim, né? Então, quando eu saio dessa ideia de organização totalmente hierárquica, vertical, parece que o meu desejo vai justamente para o oposto, da coisa totalmente aberta, todo mundo é dono de tudo, todo mundo pode tudo, enfim, tem toda uma coisa mais, né, que é uma oposição realmente, né, ao paradigma laranja, né? E no Thiel, isso já meio que se integra, né? A ideia é dessa integração. Então, eu sinto que também não tem um radicalismo, vamos dizer assim, né? Nesses conceitos, porque você vai ter que compreender que as pessoas são diferentes,
que elas estão em momentos diferentes, que, né, como você disse, ela está sofrendo inputs de diferentes lugares, de culturas onde ela transita. Então, a gente precisa realmente integrar para poder honrar essa diversidade, né? E é uma equação dificílima, mas vamos, né? O importante é estar cada vez mais consciente disso e transitando, né? Porque a gente aprende no caminho, é um aprendizado no caminho. E o Sérgio pediu para perguntar também. Sei lá, Sérgio. Olá. Acho que boa. Posso falar? Vai lá. Eu queria checar um pouco sobre a lei sistêmica do equilíbrio de trocas, Max e Tiane. Claro. Foi muito bacana, eu conversei com um amigo que constela e ele me abriu a cabeça para uma coisa que eu não tinha pensado. Eu, em geral, via o desequilíbrio de trocas muito do lado de quem estava dando menos. E nunca não percebia de que quem está dando demais, não sei se assim é a melhor expressão, mas quem está colocando muita energia às vezes, mesmo sem querer, deixa o outro em dívida, mesmo que o outro não queira. Isso. E eu fiz um planejamento de uma rede um dia desses, e era nítida essa questão. O iniciador dessa rede era um cara que dava muito para a rede. E isso dava um desequilíbrio. Ele ficava como um cara que dá muito e todos os outros se sentindo, digamos, menores frente a esse iniciador. Por outro lado, ele dizia, gente, só que eu não... Assim, é meio injusto falar para eu desacelerar ou para eu deixar de doar toda a energia que eu tenho para doar. Se eu tô me sentindo numa potência de brilho e tal, brilhem vocês também. Não queiram que eu abaixe o meu brilho de realizador. E aí, acho que eu queria entender um pouquinho como é que vocês dialogam com isso, porque deixar, de certa maneira, pedir para esse cara que está com muita energia deixar de ser inteiro. Vai mexer na integralidade dele, falar, não, você não pode ser desse jeito, de estar doando tanto. Eu vejo o Henry, por exemplo, num lugar desse. O Henry é um realizador que põe uma baita energia, não sei em que medida isso gera desequilíbrios dentro da cuidadoria, mas, assim, como é que dá para virar para o Henry, que é um puta cara que tem energia, ou para essa outra pessoa que eu estou falando dessa rede, que é um iniciador, e fala, não, olha, reduz aí porque está num desequilíbrio de trocas. Eu vejo da seguinte maneira, quem veio antes dá, quem veio depois recebe. Então o iniciador, ele tem que doar, e ele tem que energizar o ecossistema, né? Imagina, ele teve o sonho e fez o convite para as pessoas, então tem que colocar mais energia. Só que quando você fala que quem veio depois recebe, então quem entrou na rede depois tem que ter consciência de que está entrando recebendo, que teve um esforço, por exemplo, grande do Henry em ativar. E aí quem veio depois, então, tem que, por reciprocidade, doar bastante. Ou seja, todo mundo doa. O iniciador doa para começar a plantar semente e fazer aquilo crescer. Quem chegou recebe, mas depois tem que ter uma iniciativa de doar. Então eu vejo como quando existe um equilíbrio, está todo mundo doando e aí está todo mundo recebendo. E quanto mais doação e mais recebimento, mais quer dizer que está saudável aquela organização. Respondi? Mas você recomenda... respondeu. Eu falei do exemplo do iniciador, mas pode não ser um iniciador, pode ser um membro qualquer que está doando muito. Se depois no Money Pile, na hora da distribuição da renda, esse que colocou muito recebeu também mais, proporcional, tudo certo. O problema é quando um doa pra caramba, mas na hora de dividir, divide tudo igual. Você recomendaria para uma pessoa que está colocando muita energia para ele, assim, tipo um slowdown, assim, ó, vai com calma, porque você está gerando um desequilíbrio? Não, se ele estiver recebendo mais. Não, mas pode não ter, a questão financeira pode não estar envolvida às vezes. Bom, mas aí ele tem que receber mais de alguma coisa. Pode ser mais reconhecimento, mais amor, mais aprendizado, mais... pode ser que lá na frente ele vai receber mais, entende? Mas o pedido não é de slowdown, o pedido é de como equilibrar o sistema.
Eu queria complementar uma coisa, mas eu acho que eu não queria passar na frente do Ariel, que na hora que eu falar, ele falou. Então, por favor. Oi, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Eu participei de um projeto recentemente onde aconteceu uma coisa semelhante de trabalhar com outra pessoa no projeto e uma pessoa brilhante, excelente, se dedicou demais ao projeto. Exatamente, assim, e de repente, em algum momento, eu senti isso, lembrei exatamente da explicação do Max da terceira lei sistêmica, do dar e receber, assim, e senti isso, assim, de que de repente, o que eu senti foi que a pessoa falava demais, e que falava com razão, assim, toda a razão, só que ao mesmo tempo não existia muito espaço para que outras pessoas, no caso eu, participante desse projeto, pudesse falar também. Seria mais ou menos isso. E é interessante que em rede a gente todos tenham um certo espaço para falar, né? Será que você acha que isso tem a ver, Max? Essa é meu questionamento, que tem uma coisa a ver assim com isso que estão falando. Só isso. Obrigado. Bom, se você não tinha espaço para falar, você estava sendo excluído. Então a lei sistêmica do pertencimento não estava sendo honrada, né? Uhum. É que as pessoas começam a achar assim, então eu tô doando mais, então eu tô liderando, então eu que faço tudo aqui, então a parada é minha. Aí não é um problema das leis sistêmicas, é um problema pode virar centralização de poder, né? Aí vira hierárquico de novo, né? Perfeito. Sim, perfeito, total. Muito bom, muito bom. Acho que esse é um ótimo ponto para uma relação também de conhecimento, né? O dar e receber conhecimento. Eu acho que numa sociedade cada vez mais em rede, você abrir, porque o conhecimento não existe alguém que domine todo o conhecimento do mundo, né? O conhecimento está distribuído na rede e é interessante deixar o conhecimento fluir, né? Que todos possam contribuir com conhecimentos, como é que se diz? Que cada um tem o seu conhecimento tácito, né? Cada um constrói um conhecimento. Muito interessante isso. Bom, era isso, está esclarecido. Muito obrigado. Posso passar para o Harry. Valeu. Boa. Max, a gente até teve essa conversa de forma assíncrona, né, num post que você acabou de fazer. Eu achei super rico. Só contribuindo um pouco, Sérgio, no que essa história é conhecida, né? Eu passei por isso, né, na coisa do livro. Eu fui iniciador e por muita concentração houve um desequilíbrio imenso e muitas farpas foram soltas, né? E eu até questionei o Max na época qual era o desequilíbrio e isso surgiu exatamente. Eu lembro da sua frase, Max, você falou assim: preste atenção, porque se você está dando muito, você não está deixando receber. Então existia uma conscientização de, mesmo como iniciador, nesse equilíbrio que existia. Agora, eu fui além disso para tentar investigar aonde dava para pegar antes do Chabu acontecer, né, Sérgio? Porque principalmente nesses investimentos de muito empreendedorismo, sempre tem alguém que está com mais energia, com mais tempo e não sei o quê. E eu percebi que é na comunicação mesmo. Assim, qual é a sua expectativa de se dar o que você vai dar e quanto você quer receber? Boa. Compromisso falado, sabe? E isso tem uma coisa meio que dizendo, talvez não seja a pessoa que eu esteja querendo conectar nesse momento. Para que eu não te exclua mais na frente, que a gente nem se conecte nesse momento. Eu não sei se o Max vai concordar com essa última. Nossa, eu concordo muito. Eu preciso fazer mais isso. Na hora que você está me trazendo esse alerta dos combinados, né, dos acordos, das expectativas. Acho ótimo. Toda a ativação de qualquer aspecto, ela se dá pela comunicação, né, gente? Sem comunicação clara não tem como, né? Não tem como. E a gente vai aprendendo no caminho a ajustar essas expectativas também, né? E também, assim, o que eu também vejo um outro lado disso, assim, é que tem a coisa do colocar energia, que lógico que tem todo um valor nisso, mas tem também às vezes aquela pessoa que de repente não está colocando tanta energia propriamente de si, ela pode estar gerando valores com coisas pontuais e que gerem
uma subida de nível grande daquele projeto, né? Isso também acontece. Então, são muitas medidas, né, que a gente pode usar aí para entender esse equilíbrio de trocas, né? Mas, de fato, o importante é que quem deu mais realmente receba mais no final, né? Bom, pessoal, é o seguinte, eu daqui a pouco preciso sair por um motivo de uma pequena urgência, mas o nosso trabalho continua aqui, então eu passo agora a bola para o Henry, tá? Para ele, vou pedir aí gentilmente para ele dar continuidade aqui e fazer o nosso encerramento junto com o Max também, né? Tudo bem, Henry? Tudo bom, tudo bom. Então tá. Então, gente, como eu tive essa pequena urgência, eu agradeço vocês. Quero agradecer muito, Max, pela abertura aí e pela partilha. E nos vemos em breve. Espero que possa ver alguns de vocês também na nossa formação, que começa em abril. Tá joia? Obrigado, Tiane, adorei. Obrigada, um beijo grande. Até mais. Pessoal, eu vou fugir um pouco aqui do script, porque eu sinto que, como eu conheço muitos nomes que estão aqui, eu sinto que a gente pode muito mais falar, ao mesmo tempo, além do que é a formação desse momento, seria mais uma apresentação do que a gente vai passar. Eu acho que eu vou fazer um chamado para quem já é dessa trupe toda, um chamado de colaboração, que eu acho que vai honrar bastante a egrégora bonita que está aqui. Assim, se você perceber, tem muitos ativadores aqui, Max. Eu acho que isso é verdade. Vai tirar um print screen. Pronto, vai tirar. Tudo. Muito legal. Então, eu vou dividir uma tela aqui e vou mudar o discurso um pouquinho, então venham comigo, tá? Vocês conseguem ver? Dá só um sinalzinho assim. Minha tela está dividida? Tá. Deu. O desafio da formação, tá? Que é quando a gente começou a construir a primeira vez, era condensar isso tudo numa coisa só, né? Como é que a gente faz? E aí o próprio Fernando trouxe uma coisa muito interessante, assim, se você não está compromissado com o autodesenvolvimento, ou se você não tem consciência dele, né, da tua etapa no seu autodesenvolvimento, você começa a já desequilibrar todo o sistema, né, de leis sistêmicas e do próprio triângulo do Lalu. Isso eu achei, assim, acabou de me dar um estalo, assim, quando você falou, eu falei, caramba. Então faz sentido o que a gente começou, né? A formação, ela usa o triângulo do Lalu e o triângulo do Enneagrama, né? Então a gente sempre tem um caminho interno e uma expressão externa. O Lalu é a expressão externa e o Enneagrama sendo a integração interna. Isso foi como a gente contextualizou a primeira formação e foi muito interessante o que a gente criou ali. Acho que vale a gente fazer outros calls desse com essa mesma galera para analisar como a gente está tentando desenvolver isso. E com muitas parcerias a gente foi falando o que faz mais sentido. Tanto que o Max volta nessa... Porque fez tanto sentido a gente intercalar com as leis sistêmicas, né, Max? Que a gente falou assim, dessa vez não pode nem ser tão superficial, a gente tem que adentrar mesmo e botar uma aula só para isso, né? Então, o meu chamado aqui, além de apresentar para vocês o que a gente criou, é o chamado de falar, ver se faz sentido, né? Ver se com o conhecimento todo coletivo que a gente tem aqui, se a gente não cocria e a formação está sempre aberta, né? A absorver mais conteúdo, essa é a forma que ela tem hoje, mas à medida que a gente vai criando, ela vai se modificando, né? Então, a gente começa com uma primeira contextualização, entender aonde o líder está. A Tati, que está aí com a gente... Oi, Tati, você está ainda aí? Não consigo te ver. Está aí, oi. A Tati é aluna, acho que o Celso ainda também está aí. A gente passou por um momento de contextualização no mundo. O que o mundo pede do líder? E aí a gente começa a adentrar essa primeira parte de autoconhecimento. Que líder sou eu? E como é que eu estou gerindo essas relações a partir desses princípios, né? Então, o que a gente chama de foco na liderança evolutiva nesse momento é preparando o terreno, primeiro para a gente alinhar todo mundo que chega, né? E dar um pouquinho do escopo de como a gente vai passar por esse processo de transformação. O segundo ato, ele entra já nesse equilíbrio sempre que a gente tenta de aprofundar no pessoal e externalizar com expressão no coletivo, né?
Então, se a gente vai trabalhar propósito evolutivo, que é tudo isso que a gente estava conversando, a gente internamente, que é esse lado interno do triângulo, a gente vai falar de presença, percepção, agilidade. São competências que a gente entende para começar a preparar os líderes que podem trabalhar em cima dessas leis sistêmicas e em cima dessas premissas e princípios que o Laloux traz, né? E aí, como é que a gente faz para tentar expressar isso? A gente vai aprender com a biomimética. Uma vez que a gente entende presença, percepção, agilidade nossa, a gente vai se expressar nisso na maior de todas as mães, que vai poder expressar um propósito evolutivo de alta adaptação e resiliência, que é a natureza. Então, a gente faz até uma imersão nesse momento do curso, né, na biomimética. E a Pri hoje faz um trabalho lindo com a gente, o Max também trabalha com a Pri, mostrando esse caminho. E aí a gente passa para um segundo momento, que é entender a integralidade, né? Como é que a gente se traz por inteiro, como é que, não preciso repetir, né? Mas como é que a gente vai começar a entender como acolher e se expressar por inteiro, né? No triângulo do Eneagrama, a gente fala muito disso, né? No momento que você conhece a si mesmo, você começa a conectar com a sua verdade para então criar coragem de expressão. E é uma espiral de evolução que vai fazendo isso a cada vez que você passa para consciências de nível maior. Na integralidade é a mesma coisa. Vamos entender o líder integral, o que isso significa, e vamos para o mundo na forma de storytelling. Então a gente vai treinando como é essa expressão deste lugar. Então esse lugar aqui é um lugar de choros, é um lugar de acolhimento, de processo. Então é um lugar de muita atenção nossa, que eu acho que quem passou pela primeira sabe que o nome cuidadoria, acho que é muito integrado aí, né? A gente realmente cria um ambiente de muito acolhimento. E aí, finalmente, a gente vai para a autogestão, que é uma parte de prática. Eu, particularmente, é onde eu começo a ficar muito feliz. Então, é que todo mundo já passou, já se entendeu, ou minimamente já absorveu o quão denso é esse caminho, né? E a gente começa a trabalhar a inteligência emocional. Então, se eu já sei me expressar, como é que é essa troca com o mundo de fora? Como é que é se eu estou empoderado da minha verdade? Qual é a minha coragem de expressão? E aí o próprio Eneagrama diz assim, com quanto mais coragem de expressão, a autogestão é dada, né? Porque você começa a poder expressar a si mesmo sem necessidade de uma regra. Então, você começa já a caminhar automaticamente. Max, se você quiser fazer um adendo, você me para aqui, tá? Legal. E aí, na última imersão que a gente faz, a gente decidiu por treinar uma liderança facilitadora, que é uma liderança que absorve esse triângulo inteiro e consegue expressar para o mundo, né? Então, como é que ele facilita os processos de transformação dentro das organizações? E aí, por último, né, que é o que a gente gosta mais, que é o mais difícil, é o processo de implementação. A gente treina e aí a gente tem uma super solução que eu acho que vai ser bem mais interessante, Tati, do que a tentativa de criar um projeto único dos grupos. A gente conseguiu aí, numa quebra-cabeça, fazer um projeto único para todo mundo, mas que ele tem círculos de ativação. Eu não vou dar um spoiler aqui, mas o processo é para a gente fazer um plano de implementação e dar continuidade e sustentação no tempo. Hoje a gente tem uma comunidade de práticas já em execução que já faz essa parte de sustentação. Então a gente está implementando isso. O convite para essa galera bonita, deixa eu até dar um stop aqui, é de se você conectou ou como participante, ou como promoter, ou como co-criador, cara, é super aberto para a gente começar a discutir como fazer isso ficar cada vez melhor. E é isso. Lindo. Sou fã. Que bom. Eu acho que se tiver alguma dúvida, se expressa. Se não, eu queria... Tem? Deixa eu perguntar antes. A Érica abriu o microfone. Eu achei sensacional, Henry. Demais. Parabéns, meninos, pela construção. Tá lindo mesmo. Tá bem lindo. É um processinho de 3 meses
que a gente vai fazer? Acho que desse vai ficar 4 meses, porque a gente entendeu, né, Tati, que ficou muito... Pô, Tati, já que está sendo gravado, abre o teu microfone aí. Algum comentário? Não, assim, a gente não combinou essa conversa, é importante todo mundo saber. Não, o que eu acho importante ressaltar do que você falou, e ouvindo as dúvidas das pessoas, é que o compromisso da continuidade é muito importante. Assim como é fundamental para o líder ou quem está puxando o bonde, está interessado em fazer essa mudança, se comprometer verdadeiramente com o seu autodesenvolvimento e conhecimento, eu acho que o que é bacana do curso, claro, a perspectiva do cuidado, o nome é o mais acertado possível, assim, porque ele é realmente uma atenção o tempo inteiro, mas é o fato da gente ter ali um rol de possibilidades que a gente vai acionando à medida que as coisas vão acontecendo, né? Acho que só para todo mundo saber, eu fiz o curso junto com uma transição não planejada para uma área e fui tendo a oportunidade de aplicar esses conteúdos praticamente de imediato. E tenho conseguido fazer bastante coisa com o que eu aprendi na formação, ao mesmo tempo que eu vejo que tem um monte de possibilidade de parceria para ajudar a continuar o que eu não posso fazer, ou porque eu não me sinto apta ainda, ou porque, enfim, está além do tempo, do cargo e de outras necessidades. O que eu achei válido do curso, eu vinha de uma experiência de 10 anos de projeto colaborativo em rede, de cultura digital, em projetos de arte, e trabalho numa organização hierárquica. E como o Max disse, essa proposta ela funciona nos 2 ambientes. E aí a gente vai fazendo cada um a sua própria mistura, assim, né? Então, acho que a experiência que eu tenho para compartilhar rapidamente é um pouco essa. Legal, Tati, obrigado. Max, quer dar uma palavrinha final? Eu acho que o desafio também é como integrar mais gente, né, para co-criar e para promover, né, dentro das leis sistêmicas, né, que também seja que tenha uma reciprocidade aí, né, já que estou co-criando, então eu estou no mesmo desafio aí no The Tribe. Eu fiz esse movimento, né, de que quem se formou no The Tribe do ano passado possa se tornar sócio do The Tribe desse ano, de 2018. Eu acho que essa provocação que você trouxe, ela é bem fundamental, assim, como é que a gente abre espaço para essa cocriação, para que as pessoas possam fazer parte de alguma maneira, né? Eu sei que não dá para, às vezes, dividir a grana entre todo mundo, não dá para, às vezes não fica sustentável, mas acho que pensar em outras moedas de troca, acho que pensar em outras, não sei, uma cocriação que também te dá direito depois a, talvez, fazer parte de alguma parte da formação, sabe? Eu adorei como que a gente junta essa egrégora que está aqui, né? Essas, não sei se tem 15, 20 pessoas, como que a gente consegue se unir. Eu acho que é super legal isso. Fantástico. Não tenho todas as respostas, mas eu acho bacana. Se a gente vai colocar, mais uma vez, 30 pessoas juntas para aprenderem juntas, por que não as pessoas que também estão aplicando ganharem a oportunidade de transacionar conhecimento, né, de 2 mãos com esses líderes que estão ali, né? Eu acho que tem uma missão e uma oportunidade boa. Para não esquecer, só um pontinho aqui mais comercial, tá, gente? Hoje termina, não é daquelas plaquinhas, daqui a 10 minutos, se você... Não é isso, é por acaso, não foi por acaso, é que hoje caiu mesmo, calhou da conversa com o Max cair, existia um preço promocional, tá? Então, se vocês tiverem interesse, eu já vi que a Cecília falou aqui, eu vou te mandar, Cecília, não vou falar, pague agora, não pague nunca, tá? Mas amanhã eu te ligo para ver se a gente não consegue honrar esse timing que a gente deu para o restante da rede, né?
porque vai ser automático, vai sumir aquele preço de lá. Mas eu consigo honrar isso com a presença de vocês aqui, talvez até amanhã. Então, quem quiser conversar comigo, a gente bota o e-mail que eu entro em contato e a gente marca um horáriozinho para bater um papo sem compromisso, tá? Acho que é isso. Venda feita, conhecimento compartilhado. Max, brigadíssimo. Super obrigado, adorei. Alto Ótimo. nível, então. Sempre bom. Vou deixar aqui acho que só vou deixar o meu Instagram aqui, porque eu posto bastante conteúdo, dou mentorias individuais também. Então, mas para mim foi um prazer. Eu achei o nível das perguntas fantástico. Cara, quem quiser conectar com o Max, pelo amor de Deus, é o cara nesse momento para mim em liderança sistêmica. Então, obrigado. Obrigado pela presença, querido. Acho que tua informação não entrou, cara. Você colocou ali? Ah, sim. Peraí. Só para... bota aí pro pessoal ver. Meu Instagram, pronto. Pronto. Obrigado, querido. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu. Foi um prazer. Obrigada. Tchau. Valeu. Boa noite. Tchau.